Muito obrigado ao presidente do nosso Conselho Federal de Contabilidade, presidente Aécio Prado Dantas Júnior. Vamos então, como anunciado anteriormente, dar início ao nosso painel. O tema Long Life Learning. A participação chama ao palco Maria Clara Cavalcante Bulgarim, nossa presidente da Abracicom, Academia Brasileira de Ciências Contábeis, por favor. Acompanhada por Antoninho Marmo Trevisan, dispensa apresentações, e também pelo moderador Alexandre Garcia será o nosso moderador, por favor. O painel terá 40 minutos de duração. Aqui conosco a Maria Clara Cavalcante Bulgarim, Antoninho Marmo Trevisan e o Alexandre Garcia na moderação. Esse é o painel com o tema Long Life Learning. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao que é o Conselho Regional de Contabilidade aqui de São Paulo. Bom, primeiramente, para quebrar o gelo, né, vocês receberam um convite, e no convite para esse momento aqui seria o nosso queridíssimo professor Eliseu Martins, que estaria abrilhantando aqui juntamente com a Maria Clara e o Toninho esse momento. E por outros compromissos, o professor Eliseu escreveu para a gente ontem e não pôde comparecer aqui hoje. Então vocês já viram o tamanho da responsabilidade que me colocaram aqui para aqui apresentar, né, e controlar os meus dois ex-chefes aqui, eu diria, né? Chefes diretos e indiretamente. O senhor Trevisan, trabalhei muito na instituição de ensino dele, e a Maria Clara ainda eu trabalho com ela lá no Conselho Federal de Contabilidade, na Comissão de Ensino. Então, quer dizer, aumenta mais ainda a minha responsabilidade aqui para moderar esses dois. Então, já peço aqui, né, desculpas por qualquer erro meu aqui, mas vamos começar, né, sobre esse assunto brilhantemente, né, selecionado aqui para o nosso dia de hoje. Eu vou fazer uma leitura aqui, até em homenagem ao professor Eliseu. Bom, e aí eu vou passar depois as palavras do nosso controle aqui, como já foi falado, os 40 minutos. A gente vai fazer meio que um bate-bola aqui, né, de 10 minutos, cada palestrante. Eu vou interferindo, e como falei, eu vou ter que controlar os meus dois ex-chefes. Vai ser difícil aqui, né, fazer isso. Mas vamos lá. Atualmente vivemos em uma realidade altamente transformadora, onde práticas, métodos e ferramentas são questionados, transformados e substituídos o tempo todo. E a educação formal, com começo, meio e fim, do jeito que conhecemos, não atende mais às demandas atuais. Para desmistificar a ideia de educação no modelo tradicional, onde o ensino seria realizado do ensino básico à pós-graduação, o Lifelong Learning propõe que o conhecimento e o desenvolvimento de competências aconteça ao longo da vida e não apenas durante uma faixa de tempo. Com essa pequena introdução, eu vou primeiramente passar as palavras para a Maria Clara. Falar para a gente, Maria Clara, então, sobre esse desafio que temos para todos os profissionais do Lifelong Learning. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu não poderia deixar de dizer que se nós somos, não é, os chefes, o discípulo, com toda certeza, já nos supera, não é, Trevisan? Alexandre disse que nós estamos tendo um privilégio muito grande de trabalharmos juntos agora em um projeto de extrema importância lá para a nossa profissão, que é exatamente as diretrizes para o nosso curso de Ciências Contábeis. E está sendo um projeto de grande responsabilidade, de grande relevância, mas também muito prazeroso pelo privilégio de conviver, não é, com colegas, com parceiros como Alexandre. Então, obrigada, Alexandre, é uma honra. Com certeza não posso deixar de registrar que estava assim muito ansiosa em poder ter o privilégio de ter o nosso querido
Eliseu Martins aqui conosco, até porque, Trevisan, seria um marco na minha vida, né? Eu sempre que falo dos paradigmas que nós vamos quebrando, e ter o Eliseu numa oportunidade, ainda vou ficar, né, insistindo que esse momento aconteça, né, para que ele possa participar conosco num painel e como mediador. Já imaginou, Trevisan? Aí é muito chique, né? Mas, queridos amigos, caros acadêmicos, boa tarde a todos. Que prazer, que alegria, que honra, que tarde especial que nós estamos tendo o privilégio de usufruir, eu poderia dizer dessa forma. Primeiro, eu começo, antes do tema, permitam-me, a fazer uma reflexão. Observava ali os novos acadêmicos chegando, os seus patronos, e pensava assim, Trevisan, quantos e quantos queridos amigos, e nós não nos damos nem conta de há quantos anos participamos ativamente de todo esse nosso movimento classista. Quantas pessoas queridas que eu não tenho a menor dúvida que em outro plano, não é, eles já devem ter criado os conselhos, academias e entidades, porque a contribuição foi fantástica e eu me senti privilegiada, não é? Privilegiada porque convivi com muitos deles. Olhava aqui o meu querido Edgar Cornatione e lembrava, professor Irã. Que tempos interessantes na USP, convivendo com esse professor tão querido. Masayuki também, com sua gentileza, abrindo suas salas naquele momento difícil de mestrado. E aí eu faço questão de dizer que meu querido orientador está aqui, o Edgar, um acadêmico também. E todos, se eu for falar em cada um deles, eu vou passar o tempo inteiro e os 10 minutos vão passar rapidamente. Mas eu quero dizer que não é à toa que o estado de São Paulo é essa locomotiva do Brasil. Não só por sua quantidade de habitantes, por sua força na economia nacional, mas por esse PIB diferenciado contábil, né? Que maravilha observar os contadores de ontem, de hoje e do amanhã, porque a gente já observa aqui, eu vejo hoje nesses acadêmicos grandes líderes classistas, e dentre eles a gente já observa também nomes fortíssimos que vão continuar contribuindo e brilhando, nós não temos dúvidas, e fazendo história e nos orgulhando. Então, parabéns a todos vocês. 70 anos que fazem a diferença, mais 11 anos, efetivamente, de um trabalho muito profícuo, que nós acompanhamos. O nosso querido presidente Aécio falou aqui que hoje, no nosso país, nós temos 23 academias atuantes, e nós não poderíamos deixar de fazer o registro que, dentre elas, a Academia Paulista, Presidente Domingos, faz a diferença. É uma academia atuante, é uma academia que motiva, que inspira. Então, em seu nome, os nossos aplausos, os nossos parabéns, e é isso que nós precisamos, continuar o ensino ao longo da vida, continuar abraçando, aplaudindo a ciência contábil. E essa ciência se engrandece a partir do momento que nós observamos luminares que contribuíram, que continuam conosco com essa força, com essa motivação, lutando pelo engrandecimento da nossa profissão. E aqui eu observo e me emociono, vejo aqui o nosso querido presidente do Conselho Federal de Contabilidade, José Serafim Abrantes. E lembrava, Serafim, quando iniciei nesse movimento classista, como presidente do meu querido estado de Alagoas, a primeira vez que cheguei no Conselho Federal, que tínhamos o nosso presidente Serafim lá, com muita galhardia, presidindo o nosso CFC, nos inspirando.
Posteriormente, nessas viradas da vida, o nosso querido Carlão, com esse seu jeito, também fazendo um lindo trabalho na FENACOM, e nessa oportunidade eu já tive o privilégio de usufruir com você, Carlão, de uma parceria muito profícua, que hoje aqui em São Paulo vocês são exemplos. Através das entidades congraçadas, nós também primamos por esta união nas nossas entidades nacionais, que é isso que nós precisamos, continuar unidos, continuar demonstrando para a sociedade que a classe contábil efetivamente é forte, é pujante, como aqui já tão bem foi evidenciada. Mas é importante essa união, é importante que essas entidades continuem trabalhando para fomentar o ensino, para fazer com que os profissionais de contabilidade jamais se acomodem e entendam que a educação continuada é premissa sine qua non para continuarmos no exercício profissional. Isso é fato, Alexandre, que nós não temos dúvida. E aí eu não consigo nem chegar ao tema, porque me emociona de novo em ver o meu querido Trevisan ao meu lado. E permitam-me dividir com vocês também uma história que, assim, que marcou profundamente minha vida. Quando em Minas Gerais eu recebi um convite extremamente honroso e especial. E naquela oportunidade eu tinha à minha frente ninguém mais nem menos que o nosso querido e amado padrinho, não é? O nosso padrinho da contabilidade, professor... Ai, gente, eu estou muito nervosa, me emocionei muito ali. Uma água aqui, viu? O nosso querido professor Lopes de Sá, o meu padrinho, chegou com muito carinho junto do Trevisan e me fez um convite. E ali me convidava para assumir a Academia Brasileira de Ciências Contábeis. E é algo que me emociona, e olhe que eu já tinha vivenciado desafios muito grandes na vida. Não foi fácil presidir o nosso CFC, não foi fácil ter passado também pela nossa Fundação Brasileira de Contabilidade, mas no convite do professor Lopes de Sá, e tendo ele ao lado um profissional que nós sempre aplaudimos e nos inspiramos, como Trevisan, foi marcante, foi motivador e desafiador. Então, Trevisan, muito obrigada pela confiança. Todo esse trabalho que nós passamos a desenvolver pelas nossas academias foi pautado desse carinho e nesse gesto de confiança. O meu padrinho, professor Lopes de Sá, está lá, e você aqui ao lado para continuar, tá certo? Continuar motivando e assinando embaixo por esse trabalho. Obrigada, querido. E agora, saindo dos agradecimentos e da emoção, vamos falar um pouquinho, Alexandre, quantos minutos me restam agora no tema. Para dizer... Acabou não, ele... aqui já o Trevisan eu elogio e ele já começou com boicote, viu? Falar no ensino e falar no ensino pela vida inteira é de extrema relevância, e também eu divido com vocês o momento que estou passando na minha vida profissional. Hoje eu estou como vice-reitora de uma universidade privada, a Universidade de Fortaleza, e nós, a cada momento que observamos principalmente o nosso curso, o curso de Ciências Contábeis, nós paramos para refletir se toda essa nova geração, se eles entendem o desafio efetivamente desse ensino contínuo. Se eles entendem efetivamente que a nossa profissão, na verdade, ela nunca foi, vamos dizer, ela nunca foi uma ciência que pudesse ter os seus cientistas que a representam
no momento estanque. Nós sempre fomos desafiados a essa aprendizagem constante. Mas imaginem hoje, como foi tão bem evidenciado, com toda a rapidez dessa tecnologia, com toda essa pujança da economia, de que forma é que nós vamos conseguir nos manter efetivamente aptos a esse exercício, se não entendermos que esse aprendizado, ele é premissa sine qua non para continuar no exercício profissional. E para isso, nós queremos dizer também que o Brasil, ele é referência e ele está alinhado aos países de primeiro mundo a partir do momento que na nossa profissão, uma profissão regulamentada, uma profissão onde nós temos um exame de suficiência, que é um primeiro grande filtro para efetivamente proteger a sociedade de profissionais que não estejam aptos, e posteriormente o nosso exame de qualificação técnica, o nosso programa de educação continuada. Nós já tivemos oportunidade e temos aqui também diversos representantes da contabilidade internacional, o nosso querido Possete, o Idésio, que hoje toma posse, a Arisa e tantos outros, que sempre participaram dessa discussão internacionalmente e que nós sempre chegamos lá de cabeça erguida pelo caminho que o nosso sistema contábil brasileiro abraçou, de fazer com que essa legislação efetivamente ela fosse aprovada e ela venha sendo implementada com muito rigor, com muita parceria também, através dos demais reguladores, para, acima de tudo, como nós falamos, proteger a sociedade. Então, exigir a educação continuada é um processo de fiscalização preventiva dos mais eficazes que nós poderíamos apontar. E fazer com que esses profissionais tenham um entendimento que, longe de uma punição, é uma valorização da nossa profissão, é dever de todos nós. Sim, obrigado. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor Toninho, sobre a educação profissional continuada. Porque nós, contadores, para nós não é novidade isso, né? O lifelong learning, nós já experimentamos, como a Maria Clara bem colocou aqui, por meio da nossa educação profissional continuada, que é a única profissão aqui no Brasil que tem, né, algo a mais. Além do exame de eficiência, nós temos, então, que todos os anos, né, comprovar a nossa educação continuada. Então, senhor Trevisan, por favor, o senhor pode nos dizer mais, como um proprietário de uma instituição de ensino, que há tantos anos labuta nessa atividade transformadora da educação continuada, por favor. Bom, obrigado, Alexandre. Pode tirar o senhor, né, Alexandre? Porque esse negócio de vir em posse e olhar o anterior, como é que chama? O patrono, né? E eu estava ali olhando, gente, e aí você via, eu falei, puxa, Maria Clara, falando com o Possete, né? Caramba, eu conheço os empossados, mas caramba, eu conheço todos os patronos que já se foram. Eu falei assim, pô, eu acho que a gente tá ficando velho, né, Possete? Que é um patrono, né? Um deles, o Feijó. Esse Feijó, Maria Clara conheceu. O Feijó, gente, era uma figura fantástica. Estávamos lá no Congresso de Belém, imagina, Maria Clara tinha levado Bill Clinton para palestrar lá no Congresso de Belém. E terminou aquele congresso maravilhoso. No tempo eu vou contar para vocês a história com o Bill Clinton e tal. E aí eu estou assim na saída com o Feijó. E eu falo, puxa, Feijó, você tem um entusiasmo, né? E está indo para casa, Feijó? Mas lá de Belém, né? Falou, não, daqui estou indo para Porto Alegre, né? A Feijó, Porto Alegre, não vai passar mais em São Paulo. É que eu vou abrir lá a conferência das nutricionistas do Brasil. Olha, Maria de Fácil, você conhece bem nutricionista. Aí eu encontro com o Feijó no Sindiconte. Cadê o Sindiconte? Está aqui o Geraldo, né? Então, no Sindiconte, encontro lá o Feijó. Eu falei, poxa, Feijó,
Você tem um ânimo, né? Como é que você está aqui na reunião, aqui no Sindiconte? Todo mundo sabe, né, que fica o Sindiconte. É fácil de chegar nas noites de sexta-feira, às 8 da noite, ali perto da Praça Ramos de Azevedo. Fácil de estacionar, uma maravilha, muito seguro e tal. Lá estava o nosso querido Feijó. E quem que é o membro, aquele que foi, cujo patrono é o Feijó? Quem? Quem? Ah, tá. Então, olha o Feijó. Eu falei, Feijó, como é que me diga essa vitalidade? Ele disse, Trevisan, meu negócio, ele falou Domingos, é sempre estar perto de jovens. Mas lá no Sindiconte, eu olhei em volta e fiz o cálculo, tinha uns 8 assim do nosso lado. Eu multipliquei e dava 720 anos. Eu falei, pô, Feijó, como é que pode? Ele falou, quando tem gente muito velha, eu fico pouquinho, eu vou embora rápido. Por isso que eu já estou indo embora. Não vai ficar nem pro coquetel. Esse era o Feijó. Figura, gente, como disse aqui a nossa querida Maria Clara. Alguém traz o Bill Clinton para um congresso? É fácil? Maria Clara levou. E educação continuada é isso. Lá o Bill Clinton disse uma frase que transformou a minha vida. Valeu 10 congressos. Isso é educação continuada. Ele disse, vocês contadores precisam estar atentos às externalidades, coisa que vocês não olham quando vocês contabilizam os custos das coisas. Putz, gente, eu falei, Serafim, Zumir, onde é que nós erramos? E ele disse, se eu der para vocês me custearem uma usina hidrelétrica, uma eólica, ou uma usina a óleo, diesel, provavelmente vocês vão escolher a usina hidrelétrica, porque vocês não olharam os impactos externos de uma usina hidrelétrica. Então, contadores do Brasil, vocês prestem atenção nas externalidades. Pronto, valeu um congresso. Teve outro congresso, era claro, de Fortaleza. Às vezes, nós, os contadores, não nos damos a importância que temos. Quem é que garantiu as eleições? Quem é que garante as eleições? É o Tribunal de Contas? É o Tribunal Superior Eleitoral? Não, são os contadores. Martônio estava lá. Quando assinamos, Martônio, o convênio com o Tribunal Superior Eleitoral, que determinou que os contadores passariam a fazer a contabilidade e a avaliar a prestação de contas. Gente, isso chama-se democracia. Nós, os contadores, é sim que garantimos a democracia. Estávamos lá, Martônio, né? Era o ministro, na época do Tribunal de Contas, era o ministro Gilmar Mendes. Mas aí eu acordo hoje, gente, já estou feliz da semana, né? Uma alegria total nessa semana. E não foi por causa das eleições apenas, mas porque o Palmeiras já tinha sido campeão aí, né? Então, eu já estava hoje feliz. Aí abro o jornal, o Estadão, que assino junto com a Folha, e gosto de fazer palavras cruzadas. Aliás, Maria Clara, não tem nada melhor, Alexandre, do que a educação continuada através das palavras cruzadas. Gente, acho que ninguém fez palavra cruzada do Estadão hoje, porque teria percebido uma coisa. E essa coisa eu fiquei depois pensando, aí tem dedo do Serafim. Não, do Serafim não, do Domingos. De alguém muito poderoso na contabilidade. Vou explicar por que eu, ao fazer as palavras cruzadas do Estadão pela manhã, chego e me perturba. Por quê? A primeira era artefato que mantém a pessoa segura em queda livre. Opa, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Essa eu matei na hora, porque eu já fui paraquedista. Paraquedas é o que mantém o camarada no ar. Mas, gente, olha o prêmio Domingos que a gente ganhou hoje do Estadão. Ciência. Abre interrogação, entre parênteses, interrogação. Ciência, interrogação. Graduação de contador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acertei na lata. Contábil. Ciência contábil. A palavra era contábil. 40 anos que eu faço palavras cruzadas no Estadão. Nunca os caras
falaram da contabilidade, nas palavras que usaram. Falaram hoje. Olha, gente, Maria Clara, pequenas coisas não são pequenas coisas, são grandes coisas para uma profissão, enormes coisas. A educação continuada, meu amigo da COFAP, não, da FECAP, né? Meu Prado, né? Que esteve comigo num momento histórico, né? Então, lá estava a contabilidade. Eles adoram descer o cacete na contabilidade. E hoje nós estávamos sendo homenageados ali pelo Estadão. O tema, Lifelong Learning. Aí eu fui comprar um livro para aprender o que era. Eu não vou vir aqui num debate com a Maria Clara, né? Sei estudar. Isso é educação continuada. Aceita um desafio. Nem sei quem inventou esse... Quem que criou essa pauta, domingo? Deve ser coisa da Ângela. Ângela. Eu falei, só pode ser a Ângela, né? Então, era a Ângela. Aí eu falei, está aqui um ex-presidente da Academia Brasileira, está aqui a atual presidente da Academia Brasileira, está aqui 2 medalhas João Lira. Ei, que alegria, hein, gente? Ei, que alegria. Isso daqui tem que ser valorizado. Eu conto para todo mundo que eu tenho a medalha João Lira, que ainda não recebi. Resumido, não recebi ainda, porque chegou a pandemia, mas está guardada, né? Isso para dizer para vocês, gente, que ao longo da nossa história, a gente vai fazendo história. Eu cheguei no SESCOM para fazer uma palestra. E lá, cheguei antes, para não deixar ninguém esperando. Lá estava o Carlos, né, Carlos? Subo e o Carlos me leva para uma sala e começa a chorar. Carlos, ele chorava, sabe por quê, gente? Ele estava tão emocionado que ele tinha acabado de receber a informação de que ele fora aprovado para ser membro da Academia Paulista de Contabilidade. Parabéns, Carlos. É assim mesmo que a gente tem que sentir isso. Eu dizia para você, a nossa nova acadêmica, e falei para a mãe e para o pai dela, parabéns, parabéns. Sabe por quê? Não é fácil entrar nessa academia. É difícil. É muito difícil. Só os craques, muito craques, só os extraordinários é que fazem parte dessa academia. Não é, Edgar? E eu tirava um sarro de Edgar, meu concorrente, presidente da FIPECAF, eu sou da televisão Escola de Negócios, Alexandre, e falava assim, Edgar, a única escola que tem 2 imortais é a televisão. Eu e a Márcia. Cadê a Márcia? Está aí a Márcia? A Márcia foi dar aula, certamente, né? 2. Aí o Edgar falou, eu também tenho o Alexandre Evaristo. Gente, sabe por que a gente fica orgulhoso? A gente fica cheio, né? Aí a gente fala, eu entro na academia e vou fazer o quê? Faz o que essa moça fez. A Maria Clara inventou a forma de se fazer educação continuada de uma forma fantástica. Ela assumiu a academia, que o nosso querido Antônio Lopes de Sá, juntos, a convidamos, e ela inventou Quintas do Saber. Isto, gente, é provocar, instigar curiosidade, levar pessoas que nunca foram para o nosso meio para debater. Esse é o jogo. Porque, gente, contador com contadora, você já sabe, é proibido casar. Eu falo sempre isso. Porque é mais do mesmo, não vira nada. Não é debitor, creditor, essa coisa toda. Não é, gente? Eu não concordo, né? Eu já contei essa história várias vezes, mas eu gosto de contar para contar essa outra história. Estávamos lá no Quintas do Saber e para poder saber como é que funcionava o STF. Todo mundo xinga o STF e tal. E a gente, melhor conhecer antes de xingar, não é? E aí a Maria Clara convidou o ministro Gilmar Mendes, isso tem uns 10 anos, né, Maria Clara? Tem uns 10 anos, para debater. E eu era o debatedor dele. E as tantas, naquele evento maravilhoso, a gente aprendeu como é que era o papel de um juiz. Papel de um juiz. E as tantas, ao encerrar, eu pergunto para o ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes, por que vocês no STF usam esta capa preta?
Perguntei na lata ali, lá no auditório do Conselho Federal de Contabilidade. E ele me deu a resposta: para parecermos mais inteligentes do que somos. É bacana, gente. É nós com essa capa vermelha. É nós com essa capa. É domingo. É do cacete, né? Você não sabe se você é capa, cardeal, né? Mas por que aos novos... Márcia, você tá aí. Ô, Márcia, mas você não sabe o que você vai pegar nas reuniões da academia. Você vai ter que escutar o Charles. Você vai ter que escutar o Charles defender a questão dos ativos intelectuais. Mas, gente, ele é o Juquinha. Ele não perdoa, não tem uma reunião. A gente já pensa que o domingo já vai virar. Não, aí ele fala: não, peço a palavra. Quero criar aqui um grupo para discutir ativo intelectual. É assim que funciona a academia, até esgarçar. Mas vocês vão ter um presidente autoritário. Hein, Domingo? Imaginem vocês aonde este homem de 73 anos, Maria Clara, foi escalado para fazer uma palestra numa segunda-feira, dia 30 de setembro de 2022, agora há pouco. Você é escalado, você, especialmente os que chegam, os mais jovens, né? Os 20 que chegaram. Sabe onde eu fui fazer uma palestra? Em Boa Vista, em Roraima. Lá fui eu. Assim será para os novos, né? Domingo. Aí o cara fala assim: ser da Brasicom é uma maravilha. Sabe por quê? Porque essa moça aqui faz a coisa acontecer. Ela faz todo mundo respeitar a academia. É aqui também. Ela só é respeitada porque cada um de nós fazemos esse negócio aqui. Educação continuada. Seja nos debates, seja em palestra, seja escrevendo livros. Essa é a educação continuada que a academia tem que fazer e faz. Por isso eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que também uma das coisas que mais me orgulhou, e aí os culpados são o Serafim, o Gilson, o meu amigo Maion, trouxe inclusive a coordenadora aqui hoje, convidei aqui a Maria de Fátima Menezes. Foi o programa mais honrado, mais fantástico que nós fizemos, a classe, o sistema contábil. Foi a questão da merenda escolar. Imagine vocês, queridos novos integrantes desta academia, que o Brasil estava no mapa da fome. Esta comunidade foi desafiada a garantir que 42 milhões de merendas chegassem nos pratos das crianças. Está aqui você, está aqui o seu queridíssimo marido, cadê ele? Levantou a mão, ele está sempre presente, o Martônio, né? Né, Maria Clara? Então, Martônio, o que aconteceu naquele momento? Nós assinamos um compromisso e cumprimos. A comunidade contábil atendeu a essa demanda e, de maneira corajosa, de maneira decisiva, colocou o prato da comida nas crianças. Por 10 anos, essa comunidade começou numa conversa com o Serafim, depois com o Martônio, aqui no CRC São Paulo, o Gilson, o nosso Maion. Tem mais alguém, Maion, que estava? Como? O Jair, cadê o Jair? Está lá, exatamente. A Marta Aracá, que é a nossa Marta Aracá. Então, gente, o que eu quero dizer, Domingo, é que essa solidariedade, essa união, essa força da contábil, parece pouco, mas não é. E isso nós temos que avisar e falar para todo mundo. Por quê? Há um mês e meio atrás, eu vi um vídeo do presidente da FAO, José Graziano, ex-presidente da FAO. Ele disse, está aí no YouTube, é só entrar lá. Ele disse: foi graças à participação dessa comunidade de vocês, naquela ONG Fome Zero, você foi a coordenadora, que nós tiramos o Brasil do mapa da fome. Sabe quem nós tiramos? Os contadores do Brasil, que garantimos que em cada CAI, Conselho de Alimentação Escolar, de cada cidade deste país, tinha lá um contador, fazendo o quê? Educação continuada. Simples assim. Sabe o que nós fazíamos, Maior? Você, que capitaneou tantas cidades, ensinávamos Marta Pelúcio, você que tem um filho músico, né?
ensinávamos o pessoal a tocar música. Por quê? Imagina o Conselho de Alimentação Escolar fala uma pequena cidade do Piauí. Bezerra, não sei se você conhece o Piauí. Como é? Quantos habitantes tem Miguel Leão? 890 habitantes. Maria Clara. De Alagoas, Maria Clara, você tem uma pequena cidade lá que tenha menos que 800 habitantes? Mas o CAI, o Conselho de Alimentação Escolar, estava lá. Vocês acham que alguém sabia o que fazer com o orçamento da merenda escolar? Nada. Prado, quem ensinou? Quem ensinou, Gildo? Nós ensinamos. E com isso, gente, através da educação continuada, a gente garantiu que todos os dias, eu fico arrepiado, fico mesmo, todos os dias, 42 milhões de merenda escolar foram servidas, fiscalizadas por nós, os contadores. Eu me orgulho pra caramba, meus companheiros, de ter uma companheira como a Maria Clara, de ter aqui o meu chefe Domingo, que me manda para Boa Vista, com 1.112 contadores cadastrados. O menor CRC do Brasil, o menor. Mas foi uma das coisas mais recompensatórias que eu já tive. Viajei um dia, à noite, fiz a palestra, aquele auditório de jovens lá de Roraima, sentados, ouvindo, estudantes de contabilidade, professores, não é? E a gente fazendo o quê? Educação continuada. Levando a eles a nossa presença. Ah, porque eu sou membro da academia, eu sou bacana, eu só falo com acadêmico. Não é o nosso papel. O nosso papel, Carlos Pires, você que foi indicado por mim pelo POSSET, vai jambrar, a gente vai cobrar. Indicado não é para ficar fazendo pose, né, Domingo? Manda, sabe, o Carlos Plone, agora, para Rondônia. Tem 2 lugares que eu ainda não fui. Que o Domingo, eu não vou nem falar que é capaz dele me escalar. Amapá e Acre, no Brasil. Ele já anotou, já. Então, gente, a academia é isso aí. É muito trabalho, é inspiração, mas é também apresentar teses, participar de grupos de trabalho, levar o seu conhecimento, né, Donizete, para todo canto, fazer o que nós fazemos no Conselho Federal, fazemos o que fazemos no Conselho Regional. Hoje que eu estava... Por que eu estou falando do Serafim? Serafim, a gente faz as coisas e não sabe da relevância. Eu estava lá até 10 dias atrás em Lisboa. Marta, teu filho estava tocando lá. Aí eu estou assim numa mesa almoçando, o cara fala: "Ah, Trevisan, como é que vai?" Ele falou: "Lembra, eu sou Orlando Marques. Eu era vice-presidente do Estadão, quando em 1994... Que ano que você foi presidente do CRC, Serafim? 94, 95. Quando vocês fizeram aquele enorme seminário de um balanço da contabilidade. Lembra, Serafim? Saía gente por tudo quanto era lá, naquele hotel aqui no centro de São Paulo, o Hilton Hotel. E, gente, ele falou: "Fala para o Serafim que vocês mudaram a forma dos leitores lerem balanço." A partir daquele trabalho de educação continuada. Então, a gente vai escrevendo a história, mas eu não sei se a gente não registra, se a gente não percebe qual é a relevância daquilo que a gente está fazendo. Então, para mim, os marcos da história dessa nossa contabilidade, da minha passagem aqui por academia, pelo conselho, a de todas, Fátima, foi o Fome Zero. Eu tenho certeza, Domingo, que tantas crianças, tantas pessoas nesse país são gratas a essa ação dos voluntários, Maria Clara, voluntários que você assinou em 2008, o convênio no Congresso de Gramado, inesquecível Congresso de Gramado, presidente da República, o único presidente da República que foi em Congresso, foi agora o atual presidente, né? E lá assinamos o convênio para juntos atuarmos junto ao Fome Zero. Então, Alexandre, querido, Obrigado. eu já termino por aqui, né? Falei A muito gente demais. tem... Muito obrigado. Palma de você também. A gente tem 5 minutos finais aqui, né, de acordo, e eu gostaria de fazer um destaque até para a palavra final da Maria Clara, mas de um fato que aconteceu na semana passada, e aí até Maria Clara, como a única, até então, primeira e única presidente do Conselho Federal de Contabilidade, mulher, eu presenciei um evento na semana passada de uma associação parceira aqui do CRC, a ANEFAC, que é
presidida por uma mulher, a Marta, nossa acadêmica aqui também. E essa premiação é o Oscar da Contabilidade, que acontece há 26 anos, né? E um fato bem interessante, as 30 empresas que receberam, né, o prêmio Troféu Transparência, quem sobe no palco para receber é geralmente o CEO, né, o presidente, e o contador, né, o que assina o balanço. E pasmem, eu fiz essa conta lá, viu, Marta? Dos 30 contadores que subiram para receber o Oscar da Contabilidade, 27 eram mulheres. É um fato muito bom, marcante. E para isso, então, eu vou deixar as palavras com a Maria Clara, para sua fala final, Maria Clara, por favor. Gente, agora já estou tranquila, agora vou andar um pouquinho também, tá, Trevisan? Alexandre, eu quero te agradecer pelo questionamento, porque eu também estava assim, depois que me acalmei, pensando, pessoal, eu não posso sair daqui sem também falar num outro grande movimento que contribui, lógico, com a educação continuada, mas que alavancou uma parte da nossa profissão, e hoje quase 50%, extremamente significativo, que é o movimento da mulher contabilista. Então, Celina, para você, todos os nossos aplausos e agradecimento. Nossa gratidão. Eliane, você falou lindamente nos representando, mas quando Celina subiu, nós recordávamos todo esse movimento. Você é uma líder que nos representa, que nos orgulha, e isso também é uma educação continuada profícua, porque através desse movimento nós conseguimos trazer as profissionais para que elas cada vez mais buscassem essa qualificação e participassem ativamente em todo o nosso movimento classista. Obrigada, e a pergunta foi fantástica, porque eu já ia falar de qualquer forma e você me deu um gancho. Mas uma outra coisa também que eu acho extremamente importante é que quando nós recordamos que a nossa profissão, e o Trevisan sempre coloca, é um verdadeiro exército, e é um exército do bem, mas essa profissão que nós temos hoje, mais de 500 mil profissionais de contabilidade, nós investimos em um outro movimento que faz a diferença e que nos prepara de uma forma cada vez mais adequada para esse exercício, que é o profissional, o jovem profissional, o movimento do estudante e do jovem profissional. Então, meu caro e querido amigo, filho Joaquim, que orgulho, você foi o primeiro, foi na nossa gestão, gente, nós criamos esse movimento e o Joaquim foi o primeiro líder estudantil que abraçou esse movimento, junto com a Márcia, uma contadora, nossa Marcinha também, que presidiu o nosso CRC, e o Joaquim iniciou todo esse movimento que hoje está cada vez mais atuante. Então, nossa gratidão, nosso carinho e o nosso orgulho por esse trabalho tão importante e que transforma a vida de tantos profissionais. Joaquim iniciou sua trajetória classista, sempre com muito amor, ao lado da sua querida Ana Cláudia. Quando a gente fala em amor, é assim, né? A contabilidade ainda tem isso, né? Então, nós sempre somamos e cada vez mais, não é? Esse resultado é mais superavitário. Então, Joaquim e Ana Cláudia é um exemplo disso. E isso é educação continuada que faz a diferença, porque começaram estudando juntos e hoje multiplicaram esse amor e esse conhecimento através do Joaquim Neto e do Andrezinho. Nosso carinho, respeito e amizade, querido. Um beijo no seu coração. Pessoal, e para finalizar os meus 5 minutos, eu queria deixar aqui um convite para vocês. As nossas academias, todas as vezes que se apresenta sua importância, sempre diz que nós primamos pela ciência contábil, pelo conhecimento técnico, científico e filosófico. Mas o que nos representa, acima de tudo, efetivamente, é a nossa produção literária.
E um outro projeto que eu quero aqui dividir e deixar o convite de extrema relevância da nossa Abracicom é a nossa Expo Abracicom, que hoje nós já estamos numa 3ª edição, que é exatamente um evento onde nós apresentamos para a sociedade toda a produção científica dos nossos acadêmicos ao longo dos anos, ao longo do ano atual. Então, esse ano, no dia 13 de dezembro, e aqui eu deixo já o convite, nós vamos ter a nossa 3ª Expo Abracicom, onde os acadêmicos apresentam seus artigos, seus livros, toda a produção. E vamos ter também, nessa oportunidade, a posse de novos acadêmicos. Então, aqui, só dos acadêmicos que serão empossados novos, temos o nosso professor Cornatione, que vai passar agora também a fazer parte da nossa Abracicom. Temos o Joaquim e o meu querido e eterno presidente Zumbi. Olha, Zumbi, eu também não iria me perdoar, porque falar em educação continuada é lembrar não simplesmente a sua gestão como presidente do CFC, mas, acima de tudo, o trabalho também que você desenvolveu na Câmara Técnica, que você sempre desenvolveu com a Câmara de Educação Continuada, no Conselho Federal de Contabilidade, e que nós precisamos louvar e demonstrar para a categoria. Porque também sempre ouvimos um discurso, efetivamente, o que é que o Conselho faz. E como nós ficamos confortáveis de poder responder a esse questionamento. Porque o Alexandre já colocou, nós não temos hoje uma profissão regulamentada que trabalhe de uma forma preventiva tão solidamente como a profissão contábil. Trabalhamos efetivamente junto ao ensino, como nós falamos, através do exame de suficiência, através de tantos e tantos eventos importantes, eventos esses que estão cada vez mais demonstrando, principalmente para o profissional recém, vamos dizer, formado, que ele precisa buscar o conhecimento. O conhecimento para a vida toda, gente, é um divisor de águas. É um divisor de águas, inclusive, para dar sempre uma resposta. Quando alguns desavisados falam, será que a contabilidade vai acabar? Aí a gente diz, eu acho que vai para aqueles, não é a contabilidade que não acabará jamais, mas não existe mais espaço para um profissional que não tenha efetivamente a consciência da sua importância, que não tenha efetivamente a consciência da sua missão enquanto um profissional que chega junto do empresário para contribuir. Então, da ficha nunca mais, os sistemas cada vez mais robustos e sofisticados estão aí trabalhando, mas o nosso conhecimento, mas a forma de chegar, contribuir, como aquele profissional que o conhecimento não existe máquina no mundo que substitua, nós jamais seremos obsoletos, nem seremos substituídos. E essa educação continuada é o divisor de água para os profissionais que brilham, para os profissionais que inspiram, para os profissionais que se tornam acadêmicos, que não é por acaso. Isso é uma resposta de muito trabalho, de muita dedicação, de muita educação continuada, que termina como uma consequência, fazendo com que possamos nos orgulhar de dizer para todos, somos acadêmicos porque amamos a contabilidade. Somos acadêmicos porque persistimos como o nosso presidente Maion, que trabalha há anos e anos e chega aqui por mérito para presidir o Conselho Regional de São Paulo. Muito obrigada, gente. Obrigado, Maria Clara. E, senhor Trevisan, os últimos minutos, e aí eu até também trazendo um fato, como eu trouxe um fato para a Maria Clara comentar aqui, um fato também, dia 27/10, recentemente saiu uma matéria no nosso jornal, já que o senhor é leitor assíduo de jornal,
no jornal Valor, na seção de carreiras, diz o seguinte, a manchete: uma grave falta de contadores pode impactar o mercado nos próximos anos. Essa é uma matéria traduzida de um jornal americano. Essa realidade nos Estados Unidos, ou seja, vai contrário ao que a Maria Clara comentou aqui, né? De que vai acabar. Pelo contrário, lá está dizendo uma grave falta de contadores pode impactar o mercado nos próximos anos. Isso lá nos Estados Unidos. Então, para encerrar, eu deixo essa provocação para o senhor, por favor, Trevisan. Esse artigo é muito interessante e me chamou muita atenção. Eu li esse artigo do começo ao fim e a razão é muito curiosa, né? De que nos Estados Unidos sempre foi, não é? O curso de contabilidade, os formandos de contabilidade sempre foram disputados à tapa pelas Big Four, né? Por exemplo, que são as 4 grandes da auditoria, etc, etc. Mas que estaria acontecendo o quê? Uma disputa financeira, ou seja, os jovens americanos não estavam mais interessados pela carreira, por quê? Porque ganham pouco. Esse é um ponto relevante. Eles não estavam mais sendo atraídos para aquilo, porque já não fazia a eles o sentido que fez para mim, que fiz minha carreira em auditoria na PwC, fui sócio, entrei como trainee, etc., né? E realmente ganhava muito pouco, né? Tanto que para poder casar com a Helena Maria, que eu estou casado já faz desde 1974, né, Fátima? Eu saí da Price e fui trabalhar na Metal Leve e na Cofap por 4 anos, para poder ganhar dinheiro, para poder casar, senão eu não casava, com o salário que eu ganhava na Price como assistente e como sênior, né? E, de fato, tenho muito orgulho de ter assinado o primeiro balanço da Metal Leve em pé. Eu fui para lá para fazer a transformação do sistema de ficha tríplice. Alguém aqui conheceu os ficha tríplice? Aí, essa turma de hoje não sabe a moleza, né? Ficha azul, cor-de-rosa e branco, acho que era, né? Então, fui lá para fazer. Eu tinha 23 anos. Veja a oportunidade que a ciência contábil nos dá. Um garoto de 23 anos, em 1974, né? 1973, né? Dirigindo mais de 180 pessoas, porque naquela época os departamentos de orçamento, custos e contratos eram uma montanha de gente, e transformar a ficha para o sistema do balanço em pé. Lembre-se que naquela época era proibido falar qual era a receita bruta. Começava a resumir pelo resultado das operações sociais, né? Então, ela é tão magnífica a carreira, apesar de que ganha-se pouco. Carlos Pires, ganha pouco na carreira, Carlos Pires. Aí é que está. Esse é o ponto. No começo, de fato, você ganha pouco, porque você aprende. Gente, eu me lembro que um dos momentos que eu mais aprendi, educação continuada. Educação era trainee. E fui escalado pelo Irineu de Mula, esse cara que tem essa cara de bonzinho. Sabe para quê, gente? Para trabalhar durante 15 dias num porão lá na Praça da Sé, porque lá era o arquivo morto da Price. E eu, um garoto de 22 anos, Irineu, eu nunca esqueci. Foi o momento mais importante da minha vida. 2 semanas fazendo o quê? Olhando os papéis de trabalho de mais de 5 anos e selecionando aqueles que eram relevantes dos que não eram em relação ao quê? Ao parecer que tinha sido dado. Gente, fosse eu um outro, Serafim, ia chorar, ia ficar com resfriado, gripe. Eu descobri que foi o momento mais importante da minha vida. Porque naqueles 15 dias, querido amigo, eu aprendi pra cacete. Porque eu estava revisando os trabalhos feitos por grandes figuras que já eram muito mais experientes que eu e decidindo o que ia ser rasgado, jogado, scrapeado e o que ficava. Foi a maior educação continuada que eu tive na minha vida. Então, eu penso que, Maria Clara, cada um de nós, e esse livro, ele conclui, o autor Conrado Schlossauer, né, de que o mais relevante é a gente ter uma educação aberta. Ele defende isso. É ir num depósito da Price e tirar partido da leitura que você faz daqueles relatórios. É ir num seminário, como eu sempre fiz, das centenas e centenas. Sabe por que eu sempre tento sentar na frente? Para aparecer, porque você quando vem de trás, senta na frente, todo mundo te vê, não é verdade? Então, o cara estava lá, eu vi o cara lá, etc. Mas não era para isso, gente. Para prestar atenção.
E eu sempre tinha um objetivo: fazer 3 perguntas. E quando eu estabeleci esse objetivo, ainda que eu não as fizesse, o que acontecia? Eu tinha que prestar uma baita atenção no que estava sendo dito no seminário, porque eu estava pronto, Maria Clara, para fazer perguntas. E sentava na frente, sabe por quê, gente? Para não me distrair. Então eu penso que a educação continuada é tirar partido de cada oportunidade que você tem. O Alex Perissinotto, que foi um grande publicitário, ele escreveu um livro. Com isso eu encerro. A capa era: não importa o que te ensino, o que vale é o que você aprende. É um fato. A gente pode dizer a mesma coisa para 1000 pessoas. Importa o que se aprendeu. Muitos. Eu tirei partido da fala do Bill Clinton, porque eu estava lá tentando prestar atenção, porque eu também não entendia inglês direito, e peguei esse mote dele: olhem as externalidades. Putz, eu fiquei com isso na minha cabeça desde então, do Congresso do Belém, graças a você que levou ele para lá. Como eu queria aprender. Então, não importa o que nos ensina, disse o falecido Alex Perissinotto, mas o que vale é o que a gente aprende. Alexandre, eu aprendi outra coisa: seja breve e conciso se você quiser que as pessoas gostem da sua palestra. Porra, tá na hora de acabar com esse negócio. Muito obrigado. Bom, muito bem, pessoal, com isso nós encerramos, né, esses vários exemplos aqui do Lifelong Learning, né, e agora passar para o cerimonial para as próximas etapas aqui. Muito obrigado, pessoal.